E aí, galera Mas, do YouTube, é a galera seguidora do canal do Dom Lucas, seguidora do Mestre da Hipnose. Estamos aqui com a Confraria da Hipnose, uma iniciativa do Eric, da página Hipnotismo. E a gente queria agradecer ao Eric por ter feito toda essa logística e ter preparado esse hangout. E eu tô aqui com o Dom Lucas. E aí, Dom Lucas? Falar alguma coisinha? Pô? ah, finalmente, né? Estamos no ar. Conseguimos. Quero só dar boas-vindas aí a todo mundo, agradecer aí ao Eric e o site aí, Equipe Hipnose, que sempre dá maior força com vários projetos e sempre fazendo trabalho muito legal aí na divulgação da hipnose. Sejam bem-vindos a Obrigado. todos e vamos para frente. Então vamos lá. Então, para quem não me conhece, eu sou o Michael Arruda, o criador do canal Mestre da Hipnose. E só para a gente entender um pouquinho o que, que vai ser, o que, que vai rolar aqui, a gente vai fazer esse bate-papo de mais ou menos 1 hora, que a nossa intenção é colocar no YouTube e colocar de forma que seja bem objetiva e bem clara. A gente não quer estender muito para depois quem não assistiu ao vivo ter que ficar procurando as respostas, ficar mais simples, né? Ficar mais simples com 1 hora de duração. Então, a gente vai começar aqui, vai abrir para as perguntas, o Eric vai filtrar as perguntas para a gente e vai mandando. E o nosso objetivo aqui vai ser falar de street hipnose, como a gente pode usar street hipnose para conseguir clientes para a clínica, para divulgar a hipnose, para treinar e falar também do flash hipnótico, quem ainda não aprendeu, quem tem dúvidas, como a gente pode usar o flash hipnótico também para conseguir demonstrar a hipnose de forma fácil e simples. Então, para mim, tem 2 tipos de hipnose de rua. Seja uma hipnose de rua para você, aquela hipnose de rua que você está lá para fazer hipnose, você coloca a plaquinha lá, ou você vai abordar as pessoas perguntando se quer ter uma experiência hipnótica. E tem a outra forma de hipnose de rua, que é aquela que você simplesmente está num lugar, numa festa, com seus amigos, e surge uma oportunidade de usar a hipnose. E você nem saiu para usar a hipnose, mas você pode aproveitar a oportunidade para usar a hipnose ali. Então a gente vai começar falando sobre a hipnose de rua mais tradicional, aquela que a gente sai realmente para fazer a hipnose. E eu queria perguntar para o Tom Lucas, que já tem bastante experiência aí na clínica, o que você acha, Tom, aí? Como que você usa essa hipnose de rua para divulgar a hipnose e para que serve a hipnose de rua, na sua opinião, Tom? Então, a gente tem utilizado hipnose de rua para fazer uma divulgação. Porque assim, as pessoas que não têm muita vivência com hipnose, pessoal que nunca ouviu falar e tem algum tipo de dúvida, ou sei lá, ideias tortas a respeito disso, e ver pessoas fazendo hipnose na rua, em um local que elas não esperam, diferente de um show de hipnose, por exemplo. Dentro de um show de hipnose, o pessoal já vai sabendo mais ou menos o que vai acontecer, já tem uma ideia daquilo, então já desperta a curiosidade e vai. Na rua não, cara. O cara tá andando no meio da rua, saindo do restaurante e separado por alguém e falar, você tá afim de ser hipnotizado agora? Então isso joga um Outra choque. coisa, né? Isso joga um choque nas pessoas. E assim, falar hipnose, será que esse negócio existe mesmo? Então uns vão falar que não acreditam, outros já ouviram falar a respeito, já estudaram alguma coisa. Então vão ter oportunidade de testar aquilo mesmo, de experienciar e sentir como que aquilo acontece com elas. Então, em termos de divulgação de hipnose, é uma coisa muito legal. Agora, o pessoal que está iniciando na prática, inclusive a gente vê isso até de pessoas que já estão aí há bastante tempo, tem que tomar muito cuidado com a forma que vai divulgar isso. Porque você tá na rua e hipnotizar alguém, isso é muito fácil. Muitas pessoas vão conseguir fazer isso. Agora tem que ver a forma e o que elas vão fazer. Porque se chegarem no meio da rua, por exemplo, e colocar a pessoa estatelada nas cadeiras e começar a subir na pessoa, isso é algo que causa um choque para
os demais transeuntes que estão passando. Tá? Então isso também não é muito legal. É legal fazer rotinas simples, de catalepsia ocular, de travar o cara, colar no chão, esquecer nome. Aí vai fazendo outros tipos de rotinas que sejam saudáveis. Que é importante que as outras pessoas ao redor se divirtam e o sujeito também se divirta. E ele não saia com aquela sensação de que foi ridicularizado no meio da rua. Eu acho isso bem importante. O que você acha, Michael? Esse negócio das rotinas, eu acho realmente importante, porque muitas pessoas falam, vou fazer hipnose de rua para divulgar, só que tem umas rotinas que eu particularmente, pelo menos, não acho legal. Rotinas que, por exemplo, de fazer a pessoa rolar no chão, ou até umas rotinas mais bobas, assim, imitar um macaco, ou atender o sapato achando que é um celular. E eu acho que o legal da hipnose de rua é aquela pessoa, o sujeito, voltar para casa, ou voltar para a escola, ou ir para a faculdade, falando, nossa, encontrei um hipnotista ali, e é incrível, eu não conseguia falar meu nome, ou eu vi o meu ídolo, eu vi o Michael Jackson, e passar uma experiência legal, passar um negócio positivo, e não chegar e falar, ele fez eu imitar um macaco, ele fez eu rolar no chão. E que isso gera uma imagem negativa para a hipnose. E outra coisa legal também, Tom, que eu acho, é que a hipnose pode ser usada, hipnose de rua pode ser usada para divulgar. Eu tenho amigos que são hipnoterapeutas que vão para a rua para fazer hipnose de rua simplesmente para divulgar o trabalho deles, divulgar a clínica deles, e outros que vão para treinar. Então, acho que tem que ficar bem claro, assim, se a pessoa quer divulgar, até uma dica, saber bem o que vai fazer, não precisa ficar enrolando muito com o mesmo sujeito, fazendo um monte de rotina com o mesmo sujeito. A ideia é se divulgar, faz um negócio impactante e rápido, e fala para ele, não, a hipnose é o poder da sua mente. Se você conseguiu fazer tudo isso aqui com poucos minutos, imagina o que você não poderia fazer numa sessão completa de 50 minutos. Aí a pessoa já fica espantada e toma aqui, tá meu cartão, quando você precisar, a gente marca. Já divulgou, vai pro próximo. E para treinar, eu já penso da seguinte forma, se a pessoa sai para treinar, ela tem que tentar buscar os limites, tentar encurtar ao máximo o procedimento, não ter medo de falhar, porque o que eu vejo nas práticas, não sei se você vai concordar com isso, Tom, mas eu vejo muita gente saindo para praticar, e aí pega um sujeito e fica fazendo 10 minutos para talk, aí depois faz mais um monte de testes de sugestionabilidade e tal. Palestra sobre hipnose? Era uma palestra, e tudo com medo de falhar, né? Pensando, não, vamos fazer o máximo aqui para não falhar. Mas eu, particularmente, acho que a rua é lugar de melhorar, de evoluir. Então, tentar falhar ao máximo para ver, bom, eu falhei aqui, vamos ver o que eu conserto na próxima para não falhar, mas sem tentar enrolar muito. Isso é importante estar falando, Mike, porque na rua a gente faz hipnose com auditoria, a gente está vendo, outras pessoas estão vendo o que a gente está fazendo. E se a gente erra na rua, cara, tudo bem, as pessoas vão dar risada, esse cara não hipnotiza nada, esse negócio de hipnose não existe. Mas assim, esse é o menor dos males. Porque quando você está, por exemplo, na clínica, no consultório, e você não hipnotiza seu cliente, aí você tem um problema muito maior. Porque você cobrou do cara para fazer a sessão, você está enganando ele, porque você vai falar, olha, eu te hipnotizei, viu? E o paciente vai para casa com aquela sensação. Será que eu fui hipnotizado? Será que eu não fui? Porque não tem muito aquela obrigação, assim, de, eu tenho que acertar. Quer dizer, obrigação tem obrigação. Mas deveria ter, né? Deveria ter. Isso é importante. Mas, como não tem outras pessoas assistindo, parece que o cara do hipnólogo clínico às vezes fica meio, tô nem aí. Se não der certo, não tem ninguém para rir da minha cara. E quando você treina na rua, e isso já é um fator que
conta. Então é importante a gente ser preciso. Então, é a melhor forma de você treinar realmente, de errar e de aprimorar as técnicas. Então, quando chega alguém, e principalmente quem não acredita na hipnose e tem uma experiência e sai falando, que nem você falou, chega no trabalho, chega na faculdade, cara, aconteceu um negócio mó legal agora, eu tive uma alucinação, não sei o quê, eu vi todo mundo pelado, eu sei lá, sabe, rotinas assim, que o cara, legal, gostei. Eu esqueci meu nome, eu não conseguia falar meu nome, eu lembrava meu nome, mas não conseguia falar, eu fiquei colado. Então, ele vai... Aquilo é algo que para ele, de certa forma, vai ser terapêutico, porque ele teve algo diferente, que não faz parte do dia a dia dele, e ele vai divulgar isso de forma positiva. Então, ele vai chegar em casa, vai jogar no Google, hipnose, nem que seja para ler o que está escrito na Wikipedia, né, que a gente sabe que não é lá muito confiável, essas coisas. Mas pro leigo já dá uma base muito grande, né? Apesar de não ser uma fonte de pesquisas para coisas mais sérias, pro leigo vai ter umas coisinhas, informações ali legais. Então nem seja para ler aquilo, ele vai ver, olha só, o cara me fez tudo aquelas coisas comigo, mas só que também dá para eu parar de fumar com isso, dá para eu emagrecer com isso, dá para eu melhorar minha depressão com isso, dá para... eu conheço alguém que tem síndrome do pânico, eu vi aqui que hipnose é bom para isso. Então, esses tipos de coisas... Ele vai chegar em casa, vai jogar no Google. Alguém... opa, saiu um som aí a mais. Então alguém aí coloca... Quem tiver com o microfone desligado, pode desligar, por favor, para não dar o eco. Pessoal que entrou aí agora, só desligar o microfone, por favor. Valeu. Então, quando eu estava falando, é legal, porque isso daí vai ser uma divulgação de forma positiva. Porque ele vai saber todos as formas, todos os campos em que a hipnose vai ser aplicada. No próprio pré-talk, quando a gente vai abordar alguém, e o pessoal já vem meio com o pé atrás, é importante que a gente fale que hipnose não é uma crença, não é algo místico, e pelo contrário, é aceito pelos conselhos de psicologia, de medicina, de fisioterapia, de odontologia. Então, se é aceito pelos devidos conselhos médicos, é sinal que tem um respaldo científico da coisa, não é uma mera crença. Isso é importante a gente falar sobre isso. Isso que você falou, Tom, da pessoa ir pesquisar, é uma coisa que é bem verdade, porque muita gente tem esses problemas, tem fobias, traumas, depressões, passa por um monte de coisa e acaba se acostumando com aquilo, porque nunca ouviu falar que existe uma cura, um tratamento para aquilo, né? E nem nunca ia ouvir falar se não fosse, talvez, estar andando numa avenida, aí vem um pessoal com uma plaquinha de hipnose grátis e vai lá ver como que é, vai lá brincar. E por causa daquilo, ela descobre que às vezes um problema que ela tinha é possível ser ajudado através da hipnose. E eu realmente não entendo por que algumas pessoas, alguns terapeutas são contra a hipnose de rua, porque acho que de todas as formas, se o hipnotista tiver o mínimo de bom senso, é uma divulgação positiva para a hipnose. Porque sempre quando a gente hipnotiza, a gente normalmente fala que a hipnose é o poder da sua imaginação, que a hipnose depende da sua concentração, e isso vai ajudar a pessoa a saber que ela tem o poder da mudança dentro dela. E o que vai fazer ela procurar depois mais sobre hipnose e descobrir todos os pontos que a hipnose pode ajudar. Sim, vem que aquilo ali é só a pontinha do iceberg. Pontinha do iceberg. Que de ver na rua é o mínimo do mínimo que a hipnose pode fazer de transformação para a pessoa. Ô Tom, você falou da questão de
que as pessoas podem falhar e tal, e as pessoas vão rir da hipnotismo, que isso é o menor dos males e tal. Mas vamos um pouquinho para a parte prática agora. Sobre essa questão, o que você teria a falar de diminuir as falhas? Como que seria? Como que você aborda esse tema? Então, quando a gente coloca a plaquinha de hipnose grátis, isso é o level easy. Já é a hipnose de rua level easy. Porque o pessoal já vai chegar hipnotizado, vai olhar, pô, é hipnose. Então, é mais fácil de você abordar pessoas, ou das próprias pessoas te abordarem, né? Ô, você é hipnotista? Você que está hipnotizando aqui? Vai lá, eu quero sentir. Então, se torna mais fácil de pegar pessoas que já conhecem, que já passaram por experiência. Né? Já vão com interesse, exato. Já vai com a carne amaciada. Então, é só a gente dar o bote que já tá feito. Agora, quando a gente faz uma abordagem sem a placa, aí é level hard, velho. Na Paulista aí, mano. A gente hipnotizado na Paulista, com o negro saindo do McDonald's, e a gente chegar, você quer ser hipnotizado? Aí é level hard. Mas óbvio que a gente quer diminuir as nossas chances de erro. Então, é importante que a gente chegue com algum pretexto antes. Se tiver alguma câmera filmando, por exemplo, aqui em Fortaleza, quando eu vou gravar os vídeos, eu chego falando, olha, pessoal, eu tenho um canal de hipnose no YouTube, a gente está gravando aqui uns vídeos, que vai para um documentário, qualquer coisa assim. Né? Quando eu falo que eu sou estudante de psicologia, isso também já abre melhor... diminui a resistência deles. Diminui a resistência, né? Abre mais a cabeça da pessoa para aceitar aquilo. E geralmente a pessoa se sente mais acolhido, né? É um psicólogo, é alguém futuro psicólogo, alguma coisa assim, isso já passa uma credibilidade maior. O vendas pode inventar qualquer coisa, né? Tem uma regra que diz que o hipnotista sempre mente, né? Então, se não tiver nada na cabeça, crie alguma desde que você convença a pessoa a participar daquilo. Só que, detalhe, é importante a gente falar que convencer é oferecer algo e esperar que ela aceite. Nunca ficar insistindo. Chegar para o sujeito que está passando aí, deixa eu te hipnotizar, cara, por favor. Deixa eu te hipnotizar. Não vai pelo amor de Deus, vai ser legal. Cara, e o cara vai olhar, tá bom, vai. E não é isso que a gente quer. A gente quer... Primeiro que a gente quer o interesse da pessoa, né? Primeira coisa. Exato. Ele tem que estar realmente interessado naquilo. Uma coisa legal, Tom, que eu costumo fazer, que hoje eu faço até de forma inconsciente, eu tento passar para as pessoas, essa questão da falha. Que até um pouco do próprio princípio do Igor, lá do H+, que você chegar na pessoa com uma intenção positiva de passar uma experiência boa para ela, aquilo, quando você realmente internaliza aquilo, parece que as falhas simplesmente somem. Porque a falha está muito no que você passa para a pessoa. Se o sujeito não sabe que não deu certo, para ele não foi uma falha, simplesmente não acabou o processo ainda. E isso está muito na questão da abordagem, de como você introduz a hipnose, de como você aborda e como você fala dela. Porque eu sempre, quando vou fazer uma rotina mais simples que seja, de mão colada, que normalmente começo com mão colada, a primeira coisa que eu falo é que a hipnose depende da sua concentração. E que se você se concentrar, estiver concentrado e seguir as instruções, vai funcionar e pode passar por uma experiência legal. E só que eu falo isso realmente com sinceridade, porque eu realmente acredito nisso, que a gente sabe que a hipnose é um estado 100% consensual. Depende da vontade do sujeito, depende que o sujeito siga as nossas instruções. Tem gente que pensa que é mágica, né? Que chega, o mágico faz o truque e o espectador fica só olhando e não precisa participar tanto do processo. Exatamente, e não é assim, depende totalmente do sujeito. E quando eu vou fazer e passo com genuinidade que depende do sujeito, que ele que vai me ajudar a guiar o processo, a coisa acontece, e se não acontecer, ele sabe que ele que não estava concentrado. Porque isso é interessante, que várias vezes eu já fiz da mão colada, por exemplo,
E quando a pessoa solta, a pessoa, ela para mim, às vezes ela pede até desculpa, falando, não faz de novo que eu não me concentrei direito, eu não imaginei direito. Aí às vezes eu faço a segunda vez e funciona. E aconteceu até a última vez agora em São Paulo, um caso legal que colou, só que a pessoa começou a soltar aos poucos. Aí quando eu estalei os dedos e falei para soltar, ela sentiu, legal, funcionou, só que faz mais uma vez, porque agora eu vou me concentrar melhor, para funcionar melhor. Ou seja, do jeito que eu passo, do jeito que eu abordo, elas realmente sentem que depende delas. Então, simplesmente soltar e não funcionar, na verdade, elas que, comigo tem acontecido assim, elas que acabam ficando sem graça e realmente falam, não, que eu não estou muito concentrado, acho que é o barulho. E nessa perspectiva, simplesmente acaba a ideia de falha. Você já tinha feito de alguma forma desse jeito? O que você acha? Então, isso tem tudo a ver com a forma de você passar confiança para o sujeito. Quando alguém não tem confiança no hipnotista, vai ficar, até vai acabar se entregando no processo, vai acabar imaginando, mas sempre com aquele pezinho atrás. Eu estou imaginando que tem uma cola, mas será que isso funciona? Então, não é isso que a gente quer. Então, quando a gente passa uma segurança, transmite uma confiança para quem vai se submeter ao processo, se torna muito mais fácil de ele se entregar aquilo de corpo e alma mesmo. E por isso que é importante no pré-talk a gente falar coisas concisas. Tá? Então, assim, aqui dá pra gente ver que tem bastante gente que dá hipnose, sim, que pratica hipnose ou que é curioso, né, que é importante que a gente fale, que talvez já tenha ouvido esse termo pré-talk, que é a conversa prévia, que é onde a gente vai tirar todos os mitos da hipnose que normalmente os sujeitos têm. Né? O Sean Michael Andrews falou lá no curso, conversou lá com a gente, inclusive no livro dele também tem sobre isso, que 3 mitos básicos que quase 90% das pessoas têm essas ideias pré-concebidas, é que o sujeito vai perder o controle na hipnose. Então isso a gente já fala que é mentira, então você não vai fazer nada daquilo que você jamais faria. Você não vai ficar preso na hipnose, de você entrar em transe e nunca mais sair de lá, ficar naquele estado para sempre. Geralmente o pessoal fala, mas se eu não voltar? Aí eu até falo, mas não voltar de onde? Você não vai para lugar nenhum. Então, é importante a gente falar sobre isso. E ela não vai contar nenhum segredo. Cara, uma vez uma amiga minha chegou para mim, ela, Tom, eu tenho maior vontade de ser hipnotizada, mas você é amiga do meu namorado, eu tenho medo que você conte pra ele as coisas que eu falar. Eu não, cara, você não vai me falar seus segredos, cara, você não vai contar as coisas que você aprontou. Então, aí ela, mas é verdade? Cara, você não vai sair falando as coisas. Porque se fosse assim, se as pessoas contassem os segredos pra gente, beleza, eu falo, me dá aí a sua senha do cartão de crédito, então vamos lá, né? Ia ser bom pra gente, né? Mas, não. Só um comentário legal aqui, que o pessoal comentou no chat, que dá pra burlar e tal. A parte dos segredos, na verdade, dá pra burlar qualquer parte, né? Com a hipnose. Mas a gente tá lembrando que a gente tá falando o que a gente vai falar para as pessoas, né? Como o Tom falou antes, hipnotistamente, né? A gente não vai chegar lá pro cara que quer ser hipnotizado e falar, na hipnose, você não vai contar os segredos, mas eu tenho umas formas que eu até conseguiria que você conte, mas eu não vou fazer isso agora. Você não vai falar isso pro cara que o cara não vai confiar em você e não vai querer ser hipnotizado. Por exemplo, um médico, quando vai falar um procedimento cirúrgico, por exemplo, que vai falar, ele não vai falar exatamente todos os problemas que podem acontecer. Ele vai camuflar, olha, tem risco de acontecer isso, mas só que milhões de outras coisas que podem vir a acontecer, ele não vai falar para o paciente. Por exemplo, um anestesista, né, um anestesiologista, que vai aplicar uma anestesia, tem vários milhões de coisas que podem acontecer
de acordo com aquilo, além da alergia, pode dar um choque anafilático, pode dar uma taquicardia, pode dar um derrame. É porque se o médico falar tudo que pode acontecer, a pessoa já se cura na hora, né, de medo. Já se cura na hora. Já sai correndo, tô bom, doutor, tô bom. E vai embora. Então, é verdade. Isso aí que o pessoal falou no chat, talvez tenha, aqui o Gabriel tá falando, que o Gabriel Guimarães tá falando, talvez tenha como fazer com que a pessoa falasse a verdade, bem melhor. Gabriel, depende do rapport que você tem com o sujeito. Se for um sujeito que você vê que se entregou mesmo para você, ou talvez alguém que você conheça, beleza, cara, fala a verdade, pode falar tudo exatamente como que é, assim, 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 assim. Se ele ainda quiser ser hipnotizado depois de você falar 100% das verdades, cara, melhor, você vai ter um sujeito excelente para ser hipnotizado. Vai ser o melhor tipo de sujeito que você quer. Agora, para uma pessoa aleatória, para um leigo, você chegar para ele e falar assim, olha, nós somos hipnotistas, estamos aqui fazendo algumas demonstrações, você quer ser hipnotizado sabendo que você pode me contar seus segredos, que se eu quiser burlar e você virar o meu marionete e eu mandar você fazer, você vai fazer de tudo? Você tá a fim de ser hipnotizado? A gente está falando de hipnose de rua, cara. Então assim você vai assustar as pessoas. E tem uma terceira questão também, que essa verdade que a gente conta, por ser uma verdade parcial, né, quer dizer que tem várias coisas que a gente não conta. Mas na forma de você contar, você pode usar um jogo de palavras que vai ser benéfico para o transe, para a hipnose, para tudo funcionar. Porque eu fico pensando também nas verdades inconscientes. Talvez a pessoa fale assim, eu não quero contar os meus segredos, mas de alguma forma, inconscientemente, aquilo não tem problema nenhum para ela. E ela fala que não quer contar, mas ela não sabe o que ela está disposta. E talvez ela conte e fale que você obrigou, mas é porque aquilo de alguma forma ela permitiu. Exatamente. O Eric falou um ponto legal, e esse negócio de contar segredos, que na hipnose a nossa mente consciente está funcionando de uma forma mais lenta, na verdade está menos consciente. E um exemplo até que eu dou no meu livro, que tem um médico que ele explica exatamente por que na hipnose a gente pode fazer coisas que não faria normalmente. Exatamente quando a gente vai numa festa e tá com um grupo de amigos e tá todo mundo se divertindo, às vezes não precisa nem estar bêbado, tá todo amigos juntos se divertindo, curtindo ali, e quando a gente está ali naquele momento, naquela animação, a gente às vezes faz alguma coisa e no dia seguinte que tá sozinho e para refletir, pensa, putz, como que eu tive coragem de fazer aquilo e tal, não sei o quê. E é a mesma coisa na hipnose. Na hipnose, o lado consciente, ele está mais adormecido. Então, esse é o motivo que a pessoa pode fazer coisas durante a hipnose que não faria normalmente. Mas é claro que a gente vai falar isso pro sujeito, né? Mas uma dica legal, da parte prática do Pretalk, porque até quem já viu o curso do Chan, seja presencial, seja os DVDs ou materiais dele, que ele é bem metódico quanto ao Pretalk, né? Fala, não, quando a gente começar a hipnose, a gente fala os 3 mitos comuns da hipnose para os sujeitos e depois começa fazendo e tal. E para quem for começar a hipnose de rua, quem nunca fez, é legal a gente fazer isso para praticar. Mas como eu falei que a hipnose de rua pode ser usada para a prática mesmo da hipnose, a gente tem que lembrar que o Pretalk não é necessário sempre. E as pessoas, muita gente tem essa concepção que para a hipnose funcionar tem que acontecer isso, depois isso, aí só depois vem a indução, aí aprofundamento. Mas não, tem pessoas que já chegam prontas para a hipnose. E até se a gente usar a placa no modo easy, como o Tom falou, a gente coloca a plaquinha e vem uma pessoa querendo ser hipnotizada. Peraí, abrir um negócio aqui. Abriu um negócio. Você coloca a plaquinha lá e a pessoa vem querer ser hipnotizada. Com o tempo, com você praticando bastante, você vai perceber se a pessoa chegou lá animada, não, me hipnotiza e tal, como que é, eu já vi isso na televisão, sempre quis fazer e tal, como que faz isso e tal. E
você vai perceber que a pessoa já está com vontade de ser hipnotizada. Ela não quer saber o que vai acontecer, o que não acontece na hipnose. Ela simplesmente quer ter uma experiência. Então, nessa pessoa, você já pode chegar e fazer uma mão colada ou até partir direto para a indução. Exato. E, por outro lado, do mesmo jeito vai chegar a pessoa para você com a plaquinha e falar, não, eu quero ser hipnotizado, mas você vê que ela já está insegura, já olha assim de uma forma diferente. Você pede para ela se aproximar, ela já aproxima hesitando mais, com mais insegurança. Aí, para essas pessoas, sim, você vai fazer um pré-talk, vai falar o que é a hipnose, o que não é. E ainda assim, você vai perceber se essa conversa inicial fez a pessoa ficar mais confortável. Às vezes não fez, às vezes você passou esses 3 mitos e a pessoa ainda, você percebe na cara dela que está morrendo de medo. Então, tudo isso é bem calibrado, essa questão do pré-talk. Esses 3 pontos básicos meio que uma receita para a gente treinar, para quem nunca fez, ir lá pegar e treinar, que vai funcionar quase sempre. Mas Exato. Vamos tentar calibrar para sempre evoluir. Isso aí, tem que lembrar que o pré-talk, o objetivo do pré-talk é hipnotizar. Não é você dar palestra sobre hipnose, como a gente já viu alguém fazendo, né, Mike? E nem dar curso de hipnose no pré-talk. Você não vai dar curso de hipnose no meio da rua. Então, o objetivo do pré-talk é esse, é você criar uma atmosfera a seu favor, de que você vai colocar a pessoa no mindset correto para ser hipnotizada, independente do que você vai falar. Né? O Fantasminha até acabou de falar aqui. O Fantasminha é o Carlos, né? É o Carlos de Tales. Tá falando aqui de você usar o mito ao seu favor. Se a pessoa acredita, ele já falou aqui, ó, se você fizer a pessoa acreditar que você tem o poder nas mãos e tocar na testa e ela vai dormir, cara, se você falar isso, a pessoa chegar assim, é verdade que você tem poder? Você fala, sim, eu tenho. E quando ele tocar na sua testa, ela vai dormir. E aí entrar em transe, cara, trabalho feito. Trabalho feito, é isso aí. Porque é o seu objetivo naquele momento. Mas eu sugiro que depois disso, você fale, olha o seguinte, eu falei aquela coisa aquela hora, você entrou em transe, a gente fez as brincadeiras, ok. Mas não é bem assim que funciona. Aí você manda real e fala que não é um poder que você tem, é um poder que ela tem. Eu gosto sempre de jogar isso. Para divulgar a hipnose, né? Depois que funcionou, já pega isso ali, já começa a falar dos benefícios e usa como divulgação. Exato. Se for terapeuta, já dá seu cartão. Uhum. A Rafael até comentou aqui que sempre tem gente dando palestra no pré-talk, que para quem não sabe, talk significa conversa em inglês, né? E tem que sempre lembrar que é pré-talk, não é pré-palestra. E tem muita gente que confunde conversa com palestra. Aí quer dar uma palestra antes de hipnotizar. E você acaba perdendo tempo. No começo, quando você começa a hipnotizar um ou outro, se você estiver num lugar onde passa muita gente, inevitavelmente vão parar outras pessoas para ver o que está acontecendo. Isso já é o seu próprio pré-talk. Você não precisa ficar fazendo pré-talk de um por um. Você está aí colocando um em transe, quando você está aí, por exemplo, fazendo um arm pull, por exemplo, você está aí preparando o sujeito, está aí no arm pull. Quando você dá o dorme e o cara entra em transe e você olha atrás dele, tem um cara que está aí assistindo e fez assim, ó, caraca, velho, que isso, velho? Cara, sem dúvida, esse é o próximo cara que você vai chamar para hipnotizar, porque ele se impressionou com aquilo. Ou seja, ele entrou num estado alterado de consciência de ver aquilo acontecendo. Então, quando você vai chamar alguém para hipnotizar, é importante que você chame os sujeitos. Não deixe outras pessoas falarem. Vai, hipnotiza ele aqui agora, hipnotiza o outro. Aí você vê, se aquela pessoa está ok, chama. Se não, ela vai hipnotizar aquele outro. Então, recapitulando, o pré-talk é uma comunicação ou subcomunicação que vai ajudar o cliente, ou o paciente, ou o sujeito da rua querer entrar e entrar com mais facilidade no transe, né? Convencer ele de alguma forma, em outras palavras. Muitas vezes, o pré-talk não precisa levar tempo, como mesmo o Tom falou, é só de ter hipnotizado alguém e ter sido muito bem sucedido, quem estava em volta já recebeu
pré-talk, né? Teve uma vez na Paulista também que as pessoas estavam junto, um bolinho para assistir a gente hipnotizando, e teve um cara que eu percebi no olho dele que ele já estava em transe. E ele falou assim, faz comigo. Mas só que, como eu percebi que ele já estava, eu só falei o seguinte, você consegue imaginar a possibilidade de você perder a voz agora? Ele, consigo. Aí eu já tirei a voz. E não precisei fazer teste de suscetibilidade, não precisei fazer nada. Então foi só esse, né? Ele ter assistido eu fazendo e eu colocar ele na situação. Você consegue se imaginar nessa situação? Uhum. Isso aí, Eric. Isso funciona muito. Funciona demais. É a questão que a gente falou, né? De praticando e pegando feeling, né? Porque no começo é normal a gente querer fazer o pré-talk com todo mundo e tal, mas depois a gente vai vendo, igual o Eric fez, de perceber que o sujeito já estava em transe, vai pegando esse feeling e vai partindo do ponto que o sujeito está. A gente só vai fazer o pré-talk naqueles sujeitos que não viram nada ainda, não tem expectativa nenhuma ainda, e você percebe que eles ainda estão inseguros, estão com medo. Agora, se eles não estão com medo, eles já viram você fazendo, já pega, já faz a indução direto neles, não precisa enrolar, conversar. Uma vez aconteceu num barzinho que eu tava, uma amiga minha, ela é cantora, né? Aí um pouquinho antes de entrar no palco, ela tava conversando sobre hipnose, né? Ela veio tirar dúvida e tudo. Aí ela perguntou se dava pra hipnotizar em qualquer local. Aí eu falei, mais ou menos. Você lembra uma vez que você ficou sem voz, que você tava prestes a ir fazer um show e você tava meio gripada e ficou rouca e não conseguia falar? Ela lembra de uma vez. E você sentisse isso agora? Aí puxa a mão na garganta dela. Cara, um conselho que eu dou, nunca tire a voz de uma cantora, cara. Principalmente quando ela tem a mão forte, pode dar uma porrada, cara. Foi o que ela fez. Mas funcionou. Aí ela ficou toda rouca. Tô sem voz. Eu vou cantar agora, o que eu faço? Aí eu falei, tá bom, pode falar. Aí voltou. Aí eu falei, bom, dá pra fazer hipnose em qualquer lugar, viu só? Então, ela mesma se colocou no estado antes e funcionou. Tá? Pessoal, só pra gente não ficar... Viu, Mike? Tem mais alguma coisa que eu falar sobre pré-talk? Só pra gente não ficar falando, dar um hangout sobre pré-talk. Eu ia falar exatamente isso. Da dica, só ia dar uma dica agora, ainda um pouco desse assunto, já pra criar expectativa, é que na hipnose de rua, apesar de não ser uma hipnose de palco, a gente tá ali meio que fazendo um show. Quando a gente for hipnotizar uma pessoa, colocou o sujeito em transe, acho que o Igor deve falar isso no DVD do Street, ele vira a pessoa pro público e começa a falar com a pessoa e pro público ouvir. Aí a gente, fazendo a hipnose com a pessoa, aí entra no presente hipnótico, que a gente vai falar rapidinho, e todo mundo vai estar ouvindo o que você está falando, vai vindo as sugestões positivas que você está dando pro sujeito. Aí nisso, você está dando várias sugestões positivas, aí que vai surgir uma fila depois que você acabar de hipnotizar aquele sujeito, vai surgir um monte de pessoas, não, eu também quero isso, porque todo mundo ouviu. Isso é uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazendo de forma errada, que elas colocam o sujeito em transe, aí ele está de cabeça baixa lá e fica falando no ouvido do sujeito, e está todo mundo em volta sem saber o que está acontecendo, querendo saber o que está acontecendo. Aí quando a pessoa sai do transe, todo mundo que estava em volta, toda a plateia, não viu nada, só viu o cara de cabeça baixa. Aí sim você precisaria fazer o pré-talk de novo, porque não criou expectativa neles. Então, essa é uma dica bem legal, você sentir que você está fazendo um show para aquelas pessoas da rua naquele momento. E dá sugestões em voz alta. Fazer o presente hipnótico, que acho que é fundamental. E com o presente hipnótico que a gente vai passar aquela imagem que a hipnose é boa. Não importa o que você fez antes de entretenimento, de brincadeira. Se você terminar com um presente com sugestões positivas, é aquilo que vai ficar na mente das pessoas. Aquela última memória que as pessoas vão levar e vão falar, pô, eu vi um cara hipnotizando, ele deu um monte de sugestão legal e tal, e me ajudou meu amigo. E acho que isso que é a divulgação boa da hipnose. Você concorda, Tom, com isso? Com certeza. O presente hipnótico é uma coisa extremamente essencial para ser feito no final da rotina, né? No final das brincadeiras, fez tudo, então vai lá, fala para ele focalizar uma meta que ele tem, algo que ele quer muito resolver, um problema que ele tem, que ele precisa muito passar por aquilo,
E não precisa perguntar, porque você não precisa fazer uma anamnese, uma terapia completa ali com ele. Então, quando você fala, pensa em algum problema que você tem, que você precisa e gostaria muito de resolver. Pronto, isso é uma coisa totalmente subjetiva. Ele não precisa se abrir e falar para você qual é o problema. Ele mesmo inconscientemente já sabe. Então, focaliza nesse problema. E agora se imagina você no futuro já estando tudo ok, com esse problema já resolvido, que você já está se sentindo muito bem, muito feliz, muito realizado, e vai sentindo o quanto é bom, a sensação de como é bom ter essa meta alcançada, e de que agora a sua vida é muito melhor do que era antes. Pronto, você falou algo que funciona com qualquer pessoa, até porque todo mundo tem alguma meta, né? Todas as pessoas vão ter uma meta, tem algum tipo de problema que elas querem resolver. Então, quando você fala isso de forma subjetiva, mas direcionando ele para um futuro e uma resolução daquilo, e você fala isso em voz alta, as pessoas que estão ao redor vão ouvir aquilo e falar, cara, velho, eu também tenho problema, eu também quero ir. Então, eles vão Todo mundo vai querer. Todo mundo vai querer, cara. Você vai fazer uma fila de pessoas querendo ser hipnotizadas. E de forma fácil que vão se entregar mais ao processo. Cara, já que eu vou ganhar aquilo no... É bem behaviorista isso, né? É bem reforço positivo. Cara, eu vou fazer tudo o que é pra fazer, porque no final eu vou ter um reforço, né? Então isso estimula. Beijo, Esquina. Só um comentário, o Fantasminha tá comentando aqui que ele acha que a voz, o volume da voz não seja importante na hipnose de rua. Realmente não é necessário você falar em voz alta, principalmente para o sujeito estar sendo hipnotizado. Mas o que acontece quando você está na rua, ainda mais uma rua que tem bastante pessoas passando, que quando você fala alto, você está falando para todo mundo, as pessoas que estão assistindo sentem que você está dando atenção para eles também. Isso evita que eles continuem andando e aumenta o público. E quanto maior o público, maior é seu show, maior é a expectativa das pessoas que vêm de fora e vira um ciclo vicioso. O que acontece, acontece muito quando os alunos estão praticando, nos cursos que a gente vão praticar na Paulista, que eles começam a fazer a hipnose falando em voz baixa, só que as pessoas que passam, elas olham ali e falam, o cara tá de cabeça baixa, o que está acontecendo? Aí vem a plaquinha de hipnose, aí olha, fica um tempo olhando ali, o que vai acontecer, só que a pessoa não está envolvida. A pessoa viu só estava um sujeito hipnotizando e outro com cabeça baixa. Aí a pessoa pega e continua andando. E isso gera um público muito menor, porque só vai ficar quem realmente está interessado, quem já viu, quem quer ver se a hipnose funciona ou não, quem gosta de hipnose. Agora, se... É até interessante, uma pessoa que está passando com pressa, se tem uma de cabeça baixa, você está hipnotizando ela, aí você começa a falar sugestões para ela em voz alta, olhando para a pessoa que está passando, essa pessoa ela vai se sentir desconfortável de simplesmente ignorar e continuar andando, na maioria das vezes. Então, na maioria das vezes, ela simplesmente vai querer parar um pouquinho e ver o que está acontecendo, e se você continuar falando, como se estivesse falando com ela, como se estivesse dando o show para ela, isso vai facilitar no público. Mas é claro que isso vai do gosto da pessoa, né? Tem gente que prefere fazer só com o sujeito e tal. E a coisa legal que o Tom falou é do presente hipnótico, uma forma que eu gosto de fazer também, usando a utilização de... Se a pessoa respondeu bem à catalepsia do braço, por exemplo, aí eu coloco ela de novo para deixar o braço bem rígido, aí falo que todos os problemas da vida dela, todos os problemas que ela está tendo naquele momento, está naquele braço, e por isso que o braço está rígido, por isso que ela não consegue ter o controle do braço, que é isso que os problemas fazem com a gente, nos limitam, tiram o nosso controle. Mas quando ela consegue se focar nos pontos positivos dela, ela vai voltando a ter aquele controle e o braço vai amolecendo. Aí eu toco no braço da pessoa, eu toco no ombro e falo, pode sentir tudo que você tem de bom agora, todas as suas qualidades, todos os seus pontos positivos,
que fazem você voltar ao controle e eliminar os seus problemas agora. Os problemas não te controlam mais e seu braço vai amolecendo. Aí eu crio uma ligação de o braço estar rígido com os problemas e com ela pensar nas coisas positivas, nas qualidades dela, fazer ela ter o controle. E mostro que o braço dela amoleceu por conta dela ter tomado o controle dela ter pensado nas coisas positivas, nas qualidades positivas. E essa é outra forma de dar o presente. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não? Antes da gente continuar? Não, acho que já deu. Alguém tem dúvida sobre o presente hipnótico? Só pra gente não ficar muito tempo falando sobre a mesma coisa e ir para outros pontos. Acho que ninguém tem dúvida. Então, beleza. Eu queria falar... Vai a gente falar um pouquinho, Mike, sobre o que facilita a gente escolher os melhores sujeitos. Acho que isso é importante para quem faz hipnose de rua. Ah, legal. Né? Que o Sean Michael Andrews, no curso dele, ele fala, inclusive ele tem até um e-book chamado Como Escolher os Melhores Sujeitos. É um título autoexplicativo. Em que ele dá vários fatores que facilitam a gente a escolher um bom sujeito, tanto na rua quanto numa apresentação de palco ou numa palestra. Por exemplo, que dar uma palestra para a empresa, alguma coisa, que é no final fazer uma demonstraçãozinha de hipnose. Então, são fatores que facilitam o hipnotista a escolher. Então, ele fala alguns pontos. Ele fala que crianças de entre 7 e 12 anos são as fases da vida onde as pessoas são mais hipnotizáveis. Né? A partir daí já começa a decair um pouquinho. Né? E idosos já são menos suscetíveis do que pessoas mais novas, né? Por uma série de coisas, né? De crenças, de vivências, de própria figura de autoridade mesmo, né? Pessoas mais velhas, idosas, já tem aquela coisa de, esse moleque não vai me controlar, né? Meio que isso. Então já tem tudo isso. Então pessoas mais novas, adolescentes, são bem legais, porque são pessoas mais abertas a experiências novas. Né? Agora, a fase mesmo, são crianças de 7 a 12 anos, são as fases melhores. Agora, cuidado, viu? Se for hipnotizar a criança, não vai fazer a criança mastigar a pedra falando que é chocolate, não. Cuidado com isso daí. Tá. Mulheres, em geral... Vai fazer igual... outra coisa, um comentário, igual o pessoal lá do México, né? Os alunos do Alberto lá do México, que hipnotizavam as crianças, colocava no estado com hipnótico, que queria botar fogo no dedo das crianças para mostrar que estava anestesiado mesmo. Então, não é legal fazer isso. Não é, então, nada de colocar fogo em criancinha, por favor. Outra coisa, mulheres em geral, têm de 3 a 4%. São de 3 a 4% mais suscetíveis à hipnose do que os homens. 3 e 4%, mesmo que nada. Cara, pra gente é muita coisa. Então a gente quer usar isso a nosso favor. Tudo que dá pra aproveitar é vantagem, né? A gente tem que aproveitar essa vantagem. Qualquer vantagem que a gente tem a nosso favor, a gente precisa usar a nosso favor. Então, mulheres, se tiver 2 opções, um homem e uma mulher, você der opção para a mulher, né, vendo todo o contexto em volta, fica melhor para a gente. Você quer falar alguma coisa, Eric? Porque dá para fazer um gancho também com uma das perguntas que fizeram, que foi até o Carlos, que ele pedindo para falar um pouco sobre como lidar com a insegurança na rua. E usar essas vantagens é uma forma de lidar com essa insegurança, né? Sim, com certeza. O pessoal que está começando, que não tem tanta experiência, usando essas vantagens, vai poder pegar os melhores sujeitos e praticar de uma forma melhor. Bom, Eric. Outra coisa, o sexo oposto entre hipnotista e sujeito. Então, por exemplo, se você é homem, você vai hipnotizar uma mulher. Ou se você é uma hipnotista mulher, vai hipnotizar um homem. Isso, em geral, te dá 5% a mais de chance de hipnotizar aquela pessoa.
Então a gente já vai juntar aí 3 a 4% de mulheres, se você for homem, e vai escolher uma mulher, você tem mais 5% de chance. Você já tem aí de 8 a 9% de probabilidade a mais de hipnotizar essa pessoa. Tá? Isso já dá uma margem boa pra gente. Tá? Eu não sei como é que... Até perguntar lá no curso, né, Mike? Se for gay, se for um homem homossexual é melhor que um outro homem, ou uma mulher homossexual. Eu acho que sim. Eu acho que deve ser. Alguém perguntou isso pro chão lá. Pessoas que geralmente usam drogas. Quer falar alguma coisa, Mike? Não, geralmente não. Pessoas que já usaram drogas, né? Que já usaram drogas. Então, geralmente são pessoas que têm a mente mais aberta a novas experiências também, que não tem medo de arriscar. Geralmente pessoas que já usaram drogas é coisa. Eu tenho curiosidade de saber como que é isso em mim. Então, vai e não está muito se importando com as consequências. Então, para hipnose, isso também. É hipnose? Beleza, vamos lá, vamos ver o que acontece. E se doam de forma mais fácil. Para pessoas que já usaram drogas. Então, isso que eu ia falar. É porque, na verdade, no livro do Sean Michael, ele coloca uma lista de fatores que fazem as pessoas terem melhores sujeitos. Aí, entre isso, tem questão da profissão, que profissões que são voltadas mais para o lado criativo, tem a tendência de ser melhores sujeitos. Tem pessoas que são ligadas à cultura New Age, que gosta de meditação, que gosta de trabalhar com energias, cristais, essas coisas. Idade adolescente, o Tom já falou. Cultura, mas os asiáticos normalmente são melhores. Só que uma forma fácil de entender isso, que na verdade todas essas têm uma coisa em comum, e que o Dave Elman já havia falado isso na década de 50, que é o quê? O Tom chegou a comentar, relação, na verdade o Dave Elman falava o seguinte: para a pessoa ser hipnotizada, ela não pode ter medo e tem que ter atenção em você, tem que ter interesse. Então, o que essas pessoas têm em comum é que elas têm um nível menor de medo. E vamos pegar os exemplos. Uma criança aí de 7 a 10 anos, ela não tem maldade. Ela vai acreditar em tudo que você falar ali. Ela não tem por que questionar. Adolescentes, eles são mais abertos a experiências novas, são mais abertos a tentar coisas novas, coisas diferentes. Não tem tanto medo das consequências. São mais inconsequentes, né? Pessoas que já experimentaram drogas, como você falou, no mínimo, ela já teve uma curiosidade ao novo. Isso é igual a todas as outras pessoas as pessoas que são mais, que trabalham na parte da arte. Elas trabalham mais com a imaginação, são mais criativas, que é outra coisa que ajuda na hipnose. Músicos, atores, pintores, desenhistas, são bem legais. Outra questão das mulheres mesmo, acredito que seja uma coisa mais cultural, né, que normalmente as mulheres são mais abertas para tentar novas coisas, para entender outras coisas, não enquanto os homens têm a tendência de ser mais tradicionais, manterem mais a opinião, ter a mente mais fechada. Eu acredito que isso seja um dos motivos que as mulheres sejam mais hipnotizáveis nesse nível aí de 5%. A questão de sexo oposto é uma questão relacionada a conforto, que você está numa hipnose de rua, o cara vai te hipnotizar, você prefere muito mais que esteja a mulher falando no seu ouvido do que esteja outro homem falando no seu ouvido. É uma coisa natural. Então, em geral, essa ideia de a gente tentar buscar pessoas que tenham um menor nível de medo e que tenham mais interesse. Não é porque tem alguma coisa mágica nessas pessoas, que a pessoa que usou droga abriu a mente, aconteceu alguma coisa na mente e se tornou o melhor sujeito. Não é nada disso. E ela sabe como que é ter uma viagem também, né?
A pessoa que fuma maconha sabe como é que é relaxar, o cara que já usa alguma coisa mais pesada já teve algum tipo de alucinação. Então, na hipnose fica até mais fácil dar uma alucinação nele, porque já teve aquilo com a droga. O cara que curte chá de cogumelo, essas coisas, LSD, certamente ele já sabe o que é uma alucinação, né? E vamos continuar aqui para não estender muito. A gente falou que tem esse tipo de hipnose de divulgação e tem a hipnose que chama de oportunidade, que a gente está num lugar, está numa viagem, aí você vê uma pessoa que ela está num estado de pânico, está com medo, ou tem até uma dor, e não tem como você chegar para aquela pessoa e falar, eu sou um hipnotista, um hipnoterapeuta, toma meu cartão, liga amanhã que a gente resolve o seu problema. Não, ela está com um problema naquela hora, naquele momento, não tem como ela deixar para depois. E aí entra até na questão do flash hipnótico, que é uma das técnicas que é muito rápido e muito fácil para agir em qualquer situação, inclusive em situações de emergência. O Tom está até me contando a história que ele teve uns 2 meses atrás. Como que foi, Tom? Você usou o flash para situação de emergência? Então, primeiro fala um pouquinho sobre o que é o flash hipnótico. A gente tá comentando bastante. Flash hipnótico, para quem não sabe, é uma técnica aí desenvolvida pelo Michael de eliminar, para tirar dores e desconfortos, questão de segundos, né? Explica melhor, cara. Você que é o criador do negócio, fala aí. Ele usou falar, né? Enfim, então, o flash... Pessoal que ainda não conhece o que é o flash hipnótico. O flash hipnótico é uma técnica de hipnose desperta, hipnose em vigília, ou seja, não é necessário um transe. E o diferente dessa técnica é que a gente fez vários testes, não precisa de nenhum tipo de autoridade ou contexto para usar a técnica. E a técnica, tem um vídeo no YouTube que a gente vai colocar depois aqui embaixo do vídeo. E é simplesmente assim, você fala para a pessoa que no 3 aquela dor vai sumir, se ela está com dor de cabeça, por exemplo. No 3, essa dor vai sumir, tudo bem? Pede a confirmação, aí conta 1, 2, 3, a dor sumiu agora, ou totalmente aliviado. E antes de entrar em detalhe na técnica, a gente está até feliz que está expandindo bastante essa técnica. Hoje a gente tem alguns hipnotistas um pouco conhecidos, né, como o Fábio Points, já está fazendo teste com flash. Tem o Sean Michael Andrews mesmo, está testando lá na Alemanha, ver se funciona do mesmo jeito. A gente tem o Hans também, que é o sucessor do Gerald Kane. Ele também está testando e vendo como a técnica funciona em diferentes culturas e realmente se funciona sem contexto nenhum. E o detalhe mesmo da técnica é a pessoa saber o que vai acontecer, ou o que deve acontecer quando se falar 3. Por isso que a gente dá a introdução, fala, no 3 essa dor vai sumir. E depois simplesmente conta 1, 2, sem encostar na pessoa. Só por cima a mão, 1, 2, com a mão próxima. No 3, eu toco na têmpora dela e balanço a cabeça mais ou menos 2 vezes para cada lado. Assim, 1, 2, 3, 4. Só que isso bem rápido, em menos de 1 segundo. E nesse tempo de menos de 1 segundo, é o tempo que, enquanto estou balançando a cabeça, que eu dou a sugestão, seja a sugestão que for, seja de aliviar uma dor, seja de eliminar um sono, de eliminar a fome, seja a sugestão, não importa. E por que a técnica funciona? O princípio da técnica é o mesmo princípio que as induções de choque. Quando a gente faz um arm pull ou faz um hand drop, que dá aquele puxão, dá aquele susto na pessoa e fala durma, aquilo funciona por quê? Que naquele meio segundo daquele susto, o consciente da pessoa se desliga por uma janela de meio segundo, mais ou menos, como o Michael Andrews fala, e ela está aberta para uma sugestão que vai direto para o inconsciente dela. E aquela sugestão é o durma. Inclusive, todo mundo entra em transe, todos os hipnotistas
eles concordam, isso os notistas, os pesquisadores mesmo, eles concordam que todos entram em transe quando você faz essa indução de choque. O que acontece é que as pessoas entram e algumas pessoas elas saem de transe no segundo seguinte, seja porque ficou com medo, seja porque achou que não funcionou, enfim, ficou desconfortável, mas a sugestão funciona. E no flash hipnótico seria a mesma coisa. A gente dá de choque, em vez de dar uma sugestão de durma, dá a sugestão de o que você quer que seja. Até uma forma que eu estou passando para as pessoas praticarem o flash, elas pegarem o sujeito que normalmente elas conseguem colar a mão e fazer a mesma coisa, falar, ó, junta as mãos, vou contar até 3, no 3 suas mãos vão estar coladas, tudo bem? Tudo bem. Aí só 1, 2, 3, mãos coladas agora, e a mão da pessoa vai estar colada. Numa sugestão simples, sem nenhum tipo de conversa antes. Antes da gente entrar nos próximos detalhes, tem alguma pergunta? Você quer comentar alguma coisa, Tom? Quero dar um alô pro Wesley que chegou aí com a gente. E aí, Wesley? Beleza? O Wesley nosso parceiro viajou com o médico com a gente. O Wesley é parceirão, tava com a gente de assistente lá do Chan também. Então, eu tenho algumas coisas, algumas experiências para relatar a respeito do uso do flash, que, assim, eu acabo usando um monte de coisa. Eu falo, dane-se, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o flash. Eu trabalho num consultório odontológico. Não, eu não sou dentista, né? Eu sou hipnólogo e trabalho num consultório dentista. Já aconteceu vários casos de chegar pacientes com dor de dente lá e eu usar o flash para tirar essa dor. Então isso já está meio que virou padrão meu lá, pessoal que chega antes da dentista iniciar o procedimento, vê que está incomodando alguma coisa, para não ficar doendo enquanto ela estiver mexendo, eu vou ali, mando um flash e pronto. É isso, mano. Tem alguém com o áudio ligado aí. É isso, cara? Valeu. Então, daí então, nessa questão do flash, eu utilizo muito assim, de padrão já lá na clínica. Então, é importante que, quando a gente vai falar de retirar dores, é importante que a gente veja o motivo daquela dor. Por exemplo, lá na dentista, eu posso tirar essa dor de dente, porque a dentista já está lá, vai olhar, é uma cárie, é um canal que precisa ser tratado, é uma gengiva inflamada, beleza, aí ela já está lá no consultório, ela vai mexer depois. Então, por que não tirar a dor antes, para gerar um conforto maior para o paciente? Tá, mas aí já é outro mérito, já é outra discussão, a gente vai entrar nisso agora. Tá, mas é importante dar uma citadinha. Então, lá no consultório eu tenho usado bastante para dor. Já usei para dor de garganta. Eu estava com dor de garganta inflamada. O flash 2 vezes tirou a dor de garganta. A dor no olho. Eu lembrei, até você comentou uma vez que confesso que até hoje eu fiquei meio impressionado. Você falou que tirou a gagueira, o soluço de um cara, né? Foi, o soluço, cara. Foi o garçom do barzinho que eu tava. Que, na verdade, foi depois da palestra de hipnose que eu tinha dado lá, né, no hostel lá, que tem um hostel, um pub. Aí eu tinha dado uma palestra de hipnose lá, aí o cara nem conhecia, né, nem sabia direito como é que era e tal. Aí viu, prestou atenção. Aí ele chegou pra mim e falou, Tom, é o seguinte, cara, eu tô com um soluço desde hoje de manhã. Tem como você fazer alguma coisa? Aí eu fiz o flash, 1, 2, 3, alivia agora esse soluço. Cara, ele olhou pra mim, velho, é macumba isso, cara. Isso é macumba. Passou. Agora sim, depois de uns minutos, acho que deve ser 1 hora depois, foi um tempinho já depois. Voltou? Ele chegou e disse que voltou. Aí eu fiz o flash de novo, deu uma aliviada, mas não sumiu total. Aí eu pensei em fazer mesmo uma coisa mais... Porque ali poderia ser alguma coisa. Poderia fazer uma coisa mais tradicional.
Mas aí foi alguma coisa que já estava provocando aquele soluço. Eu acho que você tirou o sintoma, mas só que tinha alguma causa por trás daquilo. Como que acontece com dor, às vezes, também. O legal do Flash é que você até comentou que é importante saber a causa da dor e tal, né? Isso realmente é importante. Mas nesse caso, no Flash, eu acho que nem entra tanto nesse mérito. Até a Rafaela comentou aqui que a dor depois ela volta. Ela já usou várias vezes. Inclusive, pra quem não sabe, a Rafaela é minha namorada, sempre tem essas coisas nela e passo para ela testar as coisas nas pessoas que ela conhece, né? E ela testou várias vezes o Flash com pessoas. Ela é uma das que pode falar que ela nunca. Ninguém dos amigos dela sabe que ela usa hipnose, sabe que ela tem conhecimento de hipnose. E ela já usou o Flash falando: deixa eu ver A pessoa estava com uma dor, ela falou: deixa eu ver aqui que eu posso fazer para tirar essa dor aqui. Tem um negócio que ajuda a dor. Então, uma coisa bem simples assim. E, ou seja, sem contexto, sem falar que era hipnose, sem nada. E usava e funcionava. Mas voltando no caso da causa da dor, que nas técnicas tradicionais de hipnose, que a gente coloca em transe, a gente normalmente trabalha com submodalidade, com visualização, então realmente pode alterar a forma como a pessoa percebe aquela dor. Ela tem aquela dor, só que a gente muda as imagens inconscientes, os simbolismos, né, do inconsciente, e pode tirar realmente aquela dor permanentemente, só que com a causa continua. E isso realmente pode ser perigoso. Só que no Flash, pelo que a gente tem testado, é que é como se fosse uma sugestão direta como se fosse um analgésico. Se a pessoa tá com dor... Eu achei bem legal a analogia do Emerson. Como se fosse um dipirona. É um dipirona mais barato que a gente tem de graça e que funciona e não tem contraindicações nem energia. É isso aí. E se tiver uma causa, obviamente a dor vai voltar. Isso fica bem claro. Eu vou fazendo um vídeo que eu vou postar só privado, de vários usos do Flash, que eu não tinha autorização dessas pessoas de publicar. Então vou postar só o pessoal do Hangout e tal. Que para tirar frio, por exemplo, se era num clima frio, num tempo frio, você tira, só que passa 1 minuto, volta, porque a temperatura continua. Se a pessoa está com Wesley mesmo, a gente fez no México, ele estava com a perna sentada de jeito desconfortável no carro, porque quem nem conhece o Wesley, ele tem quase 2 metros de altura. Aí estava com a perna no banco de trás, você não conseguia se mexer, estava com a perna doendo já. Aí falou: Maico, usa o Flash em mim. Aí eu usei, tirou a dor na perna, aí depois passou nem 30 segundos, a dor voltou. Aí falei: usa de novo. Aí usei, aí passou de novo, aí voltava. Aí eu falei: o que está acontecendo? Por que será que está voltando? Aí eu falei: não, é porque eu tô com a perna de mau jeito aqui, não consigo esticar. Ele estava forçando a perna para doer, então obviamente a dor não vai sumir permanentemente. Isso funcionou comigo também, com a minha dor de dente lá em São Paulo. No site aqui tem um comentário do Cesariano, de Portugal, que está falando que tem utilizado e quando não dá resultado na primeira, dá na segunda. Tem gente de Portugal assistindo a gente, né? Sim. Cesariano Martins. Abraço, Cesário. Abraço, Cesário. Então, até eu tentei fazer uma estatística, assim, mais ou menos de olho, né, que eu vi que mais ou menos de 20 a 25% dos sujeitos funciona na primeira vez. Na primeira vez que dá o Flash. Aí a média aí de 60% a 55% a 60% funciona na segunda vez. E tem uns 20% aí que precisa de 3 vezes para usar o Flash. Para falar que eu nunca usei 4 vezes, eu usei no México, e que eu acredito que foi por conta da linguagem, né, que eu não falo espanhol. Aí eu tentei imitar o Fábio Points falando para ver se entendia. E aí eu precisei fazer 4 vezes para funcionar. Vai 1, 2, 3, uma hora dá certo. Isso que é legal. O Emerson está perguntando aqui que no vídeo que você divulgou da segunda vez, você antecipou a sugestão no 2,
e não no 3. E criou um fator surpresa. Isso foi de propósito ou você nem percebeu? Ah, sim, tem isso também. É bem interessante. Na segunda vez, às vezes, eu realmente fiz pensando nisso, só que não, eu já testei fazendo isso de antecipando, sem antecipar, e não vi diferença ainda. O que eu costumo fazer é diferenciar. Eu falo 1, 2, aí eu não conto 3 e já dou o choque com sugestão, eu falo 1, 2, 3 e aí dou o choque com sugestão. Mas eu já fiz as duas formas e as duas formas eu tenho visto que tem funcionado. Só uma pergunta aqui que o Carlos perguntou comentou, né, se eu ainda considerava infalível a técnica e tal. Eu não considero que é infalível, porque obviamente a gente não consegue testar em todo mundo, mas hoje eu tenho 2 casos que eu fiz e não funcionou. Foram um dia que eu saí só para testar o flash na Paulista e não funcionou para dor, na verdade, não funcionou para dor, para sono, para outras coisas, isso muitas vezes não funciona. Então, a eficácia dele realmente, que eu já fiz muitos testes, é para dor, que o Chan está testando também para dor e tal. Para outras coisas funciona, mas às vezes não funciona. Então, para dor não funcionou num caso foi um sujeito que ele falou que se funcionasse, ele ia me dar ele era um vendedor, né, um hippie. Falou que se funcionasse, ele ia me dar um negócio lá, uma pulseira de presente que ia fazer para mim na hora. Ele tava com dor de dente também, então. Aí eu fiz 2 vezes, aí ele falou que não funcionou e falou que não queria fazer mais. E o outro cara ele realmente estava interessado, esse aí, que ele falou a mesma coisa, falou, se funcionar, eu acho que nada funciona comigo, já tentei várias terapias, eu acho que não dá certo, eu tenho muitas questões resolvidas e tal, se funcionar, eu faço um trabalho para você aí, eu divulgo o seu site, divulgo o seu trabalho, porque ia ser bem legal. Eu fiz nele também, fiz 3 vezes nele, não funcionou, não sentiu nenhuma melhora nesses casos. Então, Então a gente pode perceber também. Então a gente pode perceber também que nesses 2 casos de resultado diferente do esperado, eles tinham que perder alguma coisa, né, para dar certo. Eles têm um reforço negativo, não um positivo. Agora, assim, assim, a técnica é muito boa. Agora, assim, a gente também não pode falar que as pessoas pensam, putz, é uma coisa que 100% vai funcionar, é infalível. Porque, cara, qualquer coisa... Nada é infalível, né? Nada é infalível, nada é infalível. Tipo, uma medicina, sei lá, cibernética, quântica do futuro, Jedi, Matrix, uma coisa que inventarem. Cara, vai ser infalível para uma pessoa. Agora, o legal da gente falar que ela é 100% funcional é porque para aquela pessoa, quando dá certo, cara, é 100%. Então, isso que é legal, porque para quando funciona, ela é infalível sim. Então, ficou até um mal entendido, né? Mas quando você postou e falou que a técnica que funciona 100%. Cara, quando ela funciona, ela é 100% sim, cara. Então, é uma coisa totalmente inovadora, diferente do que as pessoas estavam acostumadas a utilizar. Então, a partir do momento que ela começa a funcionar, a gente tem uma amostragem grande, e não só aqui no Brasil, eu estou testando aqui em Fortaleza, a Mike em Espírito Santo, a gente já testou isso em São Paulo, chama Michael Enders, está testando na Alemanha, tem o Cesariano testando em Portugal, é uma amostragem mundial que a gente está tendo. E por Mike ter criado uma coisa para mobilizar tanta gente em prol de uma técnica, velho, isso é uma coisa que eu posso dizer que é 100%, cara. Então... na verdade, quando eu falei que é 100%, não é nem questão de amostragem, vou fazer em 1000 pessoas, vai funcionar nas 1000. É em questão de situação. Porque o que eu fiquei mais animado em relação aos testes, a essa técnica, é que foge meio que dos parâmetros da hipnose. A pessoa não precisa estar com expectativa, não precisa estar acreditando que vai funcionar.
inclusive muitos dos meus monitores mesmo, que são péssimos sujeitos, ou o Rodrigo mesmo do vídeo, que não acreditava, nunca passou, nunca... Agora ele já está tendo algumas coisas de transe, sentindo algum transe já, mas na época ele nunca tinha sentido nada e tal, eles não acreditavam e falavam, não, esse negócio é muito simples, isso aí não vai... Eu duvido que funciona comigo esse negócio e tal. Quando tiver uma dor, eu quero ver se funciona. Eles duvidavam. Né? O Rodrigo, ele trabalha com informática. E, cara, você quer pior sujeito do que quem trabalha com informática, que é totalmente lógico e racional. Então, cara, o Rodrigo foi o melhor exemplo para testar. Foi mó legal. É legal que aí, mesmo com as pessoas... E como eu não tinha nada a perder, não estava vendendo nada, não estava ganhando nada, o cara chegava para mim e falava, não, eu duvido que esse negócio funcione. Eu lembro que o Douglas falou isso para mim, não, esse negócio não funciona não, muito sim, duvido que vai funcionar em mim e tal. Faz aí, quero ver se funciona. E aí eu peguei e falei, vamos ver se funciona, né? Se não der errado, não deu. Aí eu peguei, fiz nele e funcionou, tá? Aí na hora ele até brincou, ele falou, nossa, eu tava com uma dor no pé o dia inteiro, por que eu não pedi pra você fazer esse negócio antes? Por que eu não acreditei antes nesse negócio? E eu acho que isso que é o legal, que independente da situação, é muito eficaz a técnica. Mas alguém tem alguma pergunta que a gente já tem que encerrar já também? A gente tem que ver o tempo aqui também. Alguém tem dúvida de como fazer o flash, como usar? Aqui, o pessoal que está na sala, se quiser agora liberar aí o áudio, o vídeo, que vai fazer a pergunta aqui no vídeo, pode ficar à vontade, quem está abrindo para perguntas, sobre tudo também que a gente falou, sobre o flash, sobre o street. Vou fazer as perguntas que estão no site enquanto o pessoal da sala pensa. Beleza, vai lá, Eric. O Ítalo Oliveira está perguntando como hipnotizar pessoas que não acreditam muito no seu potencial, como amigos e família. Tá. Bom, fala. Quando família, é meio complicado, porque principalmente quando você acaba de fazer um curso de hipnose e chega em casa e fala assim, mãe, eu aprendi a hipnotizar, deixa eu te hipnotizar. Cara, primeiro que a sua mãe tem mais autoridade sobre você, ou seu pai. E o hipnotista precisa demonstrar uma autoridade na coisa. Né? Então, primeiro que o fator autoridade você já vai ter algo contra, não vai ter algo a seu favor. Amigos próximos, quando não te conheceram um hipnotista, quando você chega falando de hipnose para eles, também dá aquela, putz, você nunca foi disso, por que agora você é? Tá? Agora, a partir do momento que você começa a demonstrar que você entende bem do assunto, que você conhece bem a coisa, que você tem técnica, que você já fez aquilo várias outras vezes com outras pessoas. Cara, meus amigos no começo davam risada de mim. Quando chegava um papo de hipnose, tá bom, então agora você vai voar também. Eu ouvi altas coisas dessas. Aí tá bom, galera, beleza, deixa quieto. Aí eu comecei a hipnotizar outras pessoas que não eram tão amigos próximos assim. Aí quando meus amigos mais próximos começaram a ver eu fazendo com pessoas não tão próximas, velho, aí se entregaram e hoje em dia eu hipnotizo meus amigos geral, velho. Hoje em dia eu derrubo tudo. Imagina que você sabe mesmo, né? Agora já sabe. Então, eu não preciso mais provar para eles que eu sou foda. Essa questão de família... Você quer terminar, Tom? Pode falar? Não, só depois a gente fala sobre aquela coisa do último vídeo que você postou do Jeffrey. Eu duvido que você me hipnotize. Tá. Tá só fechando o negócio da dúvida de família. Sim. O que acontece com a dificuldade de hipnotizar a família, como o Tom já falou, é a autoridade, que ajuda muito, mas uma coisa também é o conforto, que as pessoas, normalmente, da mesma família, não têm o conforto, que já tem uma expectativa errada da hipnose, né? Que, eu vou deixar o meu filho me hipnotizar e ele vai estar dando instrução, vai estar falando o que eu tenho que fazer. Você já mudou a questão da autoridade, né? Então ela se sente desconfortável com aquilo. E quando a gente se sente desconfortável, não adianta, não vai ter hipnose. E
mas nem por isso que é impossível hipnotizar familiares. Aí tudo é questão da abordagem. Eu tenho até uma parte do meu livro que eu comento sobre isso, como hipnotizar familiares e amigos próximos. Que aí você não pode chegar falando que eu vou hipnotizar você, ou eu aprendi a fazer hipnose. Não, você começa já falando que a hipnose é uma coisa que depende dele e que dá para ele ter sensações legais e tal, e pode até falar que vamos testar, vamos ver se você tem uma boa imaginação e tal. Já deixa bem claro que vai estar sempre acordado, ela que vai depender da pessoa e tal, e faz uma coisa bem maternal, uma coisa que, vamos fazer primeiro só uma coisa de relaxamento, um exercício de visualização e tal, para você ver o que você sente. Não tenta pegar e fazer, vou hipnotizar e vou tentar colar sua mão, vou perder a voz, porque a pessoa o sujeito, o familiar, tá ali para ver que não funciona, para mostrar, não, faz comigo, eu vou mostrar que não funciona. Então não adianta por esse lado, você tem que chegar e fazer, não, vamos fazer primeiro só uma visualização. Aí você faz uma indução de Elman, que é uma coisa que tem vários testes, e depois dali você dá a sugestão positiva para a pessoa. Fala, não, agora eu vou contar até 5 e quando nos 5 você vai abrir os olhos e vai se sentir muito mais energizada, vai sentir melhor, vai se sentir mais motivada, e emerge a pessoa com as sugestões e pergunta, e aí, se funcionou e tal? Aí não tem problema você falar que você está treinando. O que você quer é criar uma abordagem que o sujeito vai estar tendo benefícios com essa hipnose. Você não precisa nem falar que é hipnose, você pode falar, não, antes de a gente fazer hipnose, vamos fazer um exercício de relaxamento. Não é hipnose ainda, vamos fazer um exercício de relaxamento. Aí você faz a indução de Elman normal e tal, usa umas sugestões positivas, que aí o sujeito vai vendo que realmente funciona alguma coisa, que realmente sentiu alguma coisa, e vai entendendo que a hipnose não é o que ele pensava que era. Então, para quem perguntou, se quiser baixar o livro lá, no final tem um capítulo que passa um roteiro todo, como fazer com familiares. Excelente livro, excelente material. E é importante também que você não fale que eu estou testando, eu estou tentando, eu estou aprendendo agora. Lembra daquilo que a gente falou no começo, de você passar confiança. Quando ninguém passa confiança para outro, chegando para sua mãe, ou seja, para quem for. Eu tô aprendendo esse negócio de hipnose, eu posso tentar fazer um negócio com você? Cara, você não vai hipnotizar ninguém, cara, nem seu cachorro você vai hipnotizar assim. Então tem que passar confiança, independente de para quem for, seja para mãe, pai ou para o seu papagaio. Mais alguma pergunta? Eric? O pessoal aqui da sala. Tem outra do Carlos também, que ele pedindo para falar um pouco sobre a indicação que tem no livro do Michael de uma sequência de rotinas. Que vai ajudando também, eu penso que vai ajudando também a criar esse ambiente favorável, porque você vai tentando de coisa pequena, né? Começando com induções mais simples, né? Começa com catalepsiazinha de mão, cola-olho. Pode até usar pseudo-hipnose, se for o caso. Coisinhas mais fáceis. Daí você vai evoluindo. Indicação de sequência de rotinas? Isso é a sequência de rotinas que tem no seu livro. Tá. Acho que lá começa... É o que o Tom falou, começa do mais fácil pro mais difícil. Aí, normalmente a gente começa com... Isso para quem está começando, tá? Que é um teste analógico que não tem como falhar, que é uma levitação de braço, que a pessoa vai mexer de qualquer forma. Se ela mexer só um pouquinho, se mexer muito, ambas as formas é um sucesso. Então, aí vai levitando o braço, aí da levitação do braço, dali já, se a pessoa estiver respondendo bem, já fala que vai lembrar de alguma coisa muito engraçada, e quanto mais o braço levanta, mais ela ri, que também é uma coisa que não tem muito como falhar, ou a pessoa pode dar um pequeno sorriso, que já é um sucesso. E dali, se ela for respondendo nesses testes menores de analógico, né, que a gente chama, de movimento, aí a gente vai indo para os testes binários, que aí a pessoa levantou o braço todo, já pega o braço, coloca na mão na cabeça e fala que está colado. E testa para ver se solta. Mas tem até um vídeo no canal Mestre da Hipnose que tem a sequência, o Igor fazendo essa sequência.
É bem legal. O Sean também, aí, o Sean Michael aí dá uma dica legal, que quem vai fazer show de hipnose palco, começa dando sugestões de quente ou frio. Então depois de fazer indução e de colocar os sujeitos lá no transe, até ele ir se aprofundando, ele vai dando sugestões de calor, se imaginando que está muito calor, muito frio, e vai vendo a reação. E aí, à medida que o show vai se desenrolando, você vai tirando o sujeito do transe, coloca no transe de novo, aí dá outra sugestão, aí tira, coloca, e isso vai aprofundando mais, aí fica mais aberto a sugestões mais difíceis. Por exemplo, um delírio, você pode, se quiser fazer um delírio, você coloca um objeto que já está lá e faz ele ver que é outra coisa, ou uma pessoa, e essa pessoa vai ser alguém famoso, enfim. Aí depois você vai tentando coisas ainda mais difíceis, por exemplo, uma sugestão positiva, uma alucinação positiva, que aí ele vê algo que não está lá, isso já é um pouquinho mais difícil. E uma coisa que é ainda mais difícil é uma sugestão negativa, que é ele deixar de ver algo que está lá. Por exemplo, não vai ver o hipnotista, vai ficar invisível, ou vai deixar de escutar alguma coisa, que, né, pelas pesquisas aí que a gente vê, pelas leituras e até pelas experiências práticas da gente, a gente vê que são fenômenos mais complexos, né, que exigem um nível de transe maior e uma aceitação melhor para que sugestões alucinações negativas aconteçam. Tem mais alguma aí, Érico, pra gente fechar? Só responder a do Gabriel rapidinho. Ele perguntou se a âncora tem algum tempo para ser esquecida. Isso depende, ninguém tem um estudo. Depende da âncora, depende do momento que a âncora foi criada, então não dá para responder assim. Você pode ver por você mesmo, que certamente tem algum cheiro, alguma coisa, alguma música que é uma âncora em você, Gabriel, que dura por anos. E da mesma forma que às vezes a gente cria uma âncora diária que no dia seguinte já sumiu. Então depende muito. Essa coisa da âncora também, como todo mundo fala que depende, para cada pessoa tem um tempo certo, e para cada. Ou seja, tem várias variáveis, né? Tem uma forma que dá para você criar mecanismos de retroalimentação, que é uma coisa que Milton Erickson fazia muito, porque depois do transe que ele produzia, era positivo para a pessoa, tinha sugestões positivas, e ele falava depois no finalzinho do transe: e a minha voz irá contigo, e tornará a voz dos seus entes queridos, a voz da brisa, a voz dos pássaros, o canto dos pássaros, ou mesmo da água que cai da cachoeira, e usando elementos que a pessoa tinha acesso. E quando a pessoa tinha acesso àqueles estímulos, a âncora era retroalimentada. Era como se a pessoa passasse pelo transe mais uma vez e sentisse todas aquelas sensações que ele sentiu. Tem várias formas de aumentar o tempo da âncora. O Igor mesmo, ele tem uma âncora que eu acho muito legal, que ele fala para a pessoa imaginar que está passando por uma porta, está abrindo a porta da mente dela, né? E por isso está acessando todos aqueles recursos. E a partir daquele momento, toda vez que ela atravessar qualquer porta, ou qualquer coisa que pareça com uma porta, ela vai se lembrar que, mesmo inconscientemente, que está abrindo a porta da mente, e aquilo vai ficar ainda mais forte. Então a âncora, várias formas de a gente fazer uma sugestão perdurar, né? Agora, se botar uma âncora assim e tal, se essa foi a sua pergunta, Gabriel, uma âncora simples, quanto tempo que ela vai durar, isso realmente não dá para saber. Essa questão do reforço vai funcionando, porque é aquela coisa, quando você faz a mesma coisa várias vezes seguidas, aquilo vai se internalizando de forma mais fácil. Então o teu próprio sistema, mesmo, teu cérebro vai se acostumando com aquele tipo de informação. Então você vai acionando a âncora várias vezes, ou vai reforçando, numa próxima sessão você foca na âncora de novo, ajuda ela a perdurar. Agora, se fazer uma vez só e nunca mais tocar no assunto, não vai falar nada, é difícil a gente falar isso. Pode dar sugestão também de toda vez que você utilizá-la, ela vai ficar mais forte, né? Por exemplo, teve um street de Belo Horizonte, teve uma menina lá que os alunos, né, do curso aqui do Alberto, eles fizeram com que ela sentisse gosto de chocolate nos próprios dedos. E ela ficava chupando o dedo, sentindo o gosto de chocolate.
E ela falou que durou uma semana. Na hora que acabou, ela voltou lá para fazer de novo. No caso dela, durou uma semana. Aí eu dei a dica pro pessoal fazer retroalimentar. E toda vez que ela sentir o gosto, vai ficar cada vez mais forte, mais intenso, e mais gostoso, etc. Mas é meio bad, porque pode virar até uma obsessão, né? Daqui a pouco a menina não tem mais dedo. Cadê seu dedo? Eu chupei tudo. Não tem nem mão mais. Acabou meu chocolate. Vai querer morrer. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Você tem uma pergunta no site? Que aqui no site ou aqui ao vivo, que a gente tá. Só pra gente encerrar. Ao vivo é melhor, né? Tem alguém ao vivo querendo perguntar? Não. Não tem. Então tá bom. No site tem só uma, que é perigoso entrar em transe sozinho? Eu acho que dá pra falar rapidinho. Se é perigoso entrar em transe sozinho? Não, a auto-hipnose tá aí pra isso. Dá uma pesquisadinha sobre auto-hipnose que você entra em transe fácil. E também qualquer coisa que você faz, você entra em transe. Você assiste filmes, você tá em transe. Quando você dirige um carro e não presta atenção no caminho, você tá em transe. Quando você toma banho, você tá em transe. Então, nada disso é perigoso. Então, pode estar em transe numa boa. Beleza? Pessoal, então, não, a gente só ia fazer um encerramento, então. Agradecer a todo mundo que veio para cá, todo mundo que participou, que mandou perguntas, que comentou com a gente no Facebook, pessoal que indicou para os amigos e para os inimigos. Então é isso. Dá as últimas palavras aí, Mike, depois eu volto. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer aí o Eric pelo esforço que ele fez, pela organização dele, por todo mundo que participou aqui comentando, participou perguntando, pelo pessoal que perguntou pelo site, pelo pessoal de Portugal aí que está nos acompanhando. Para quem não pôde assistir também, que vai ver no YouTube. E se vocês gostaram, compartilhe, curta o canal Mestre da Hipnose, curta o canal do Tom Lucas. E é isso, vamos nos ver na próxima vez. Vocês podem dar sugestões de temas e espero que esse seja só o primeiro na nossa confraria hipnótica, né? Isso aí. Esse é o primeiro de muitos. Eric aí fazendo um trabalho sensacional aí com o site e tá evoluindo pra caramba. Então, equipehipnose.com é o site. Então, sempre tem notícias lá, tem artigos, tem dicas de cursos, né? Às vezes pode ter algum curso aí próximo da sua cidade que esteja interessado, tem lá no site. Então, tem terapeutas, tem várias coisas, informações bacanas, tem a página no Facebook, né? Esse trabalho aí que o Eric anda fazendo com a divulgação da hipnose está sendo sensacional. Tá? Queria também deixar um abraço para o Alberto, né? Grande, Alberto deve estar ouvindo a gente aí também, sei lá, ou não. Ele tá acabando o curso dele lá. Ele tá no curso, é por isso. Tá no curso. Então é um cara aí que também tá divulgando. Foi tão ericksoniano, né, esse ou não. O que tá fazendo aí uns trabalhos bons. Pois é, eu quero agradecer vocês também pela confiança, por topar participar. Todo mundo que está assistindo, que perguntou, que participou de alguma forma. Todo mundo, querendo ou não, de alguma forma, contribui, né? E o nosso objetivo é esse mesmo, enriquecer a área e sempre trazer coisas novas para vocês. Né? Mas valeu então, galera. Agora a gente vai encerrar a transmissão. Então é isso aí. Curtam lá nossos canais, Mestre da Hipnose e Hipnotime no YouTube. Sempre tem coisas bacanas lá. Valeu. Beijo no cérebro de todo mundo aí. Valeu.